Olá, crianças! Tudo bem? Bom, estamos aqui novamente para mais uma aula. E hoje a nossa aula vai ser um livro de matemática, nas páginas 86 a 89, ok? Se vocês puderem pegar o livro de vocês para vocês acompanhando a explicação e até mesmo ir fazendo, ok? Bom, vamos dar início então. Antes da gente começar a falar sobre as atividades do livro, eu quero lembrar alguns conteúdos com vocês. Vocês viram lá no segundo ano o uso da régua e da fita métrica, correto? Eu trouxe aqui para a gente rever sobre o que são, né, esses objetos. Aqui nós temos a régua e aqui nós temos a fita métrica. Quando a gente fala nesses objetos, a gente logo pensa que eles servem para medir, né? E só que também eu sei que vocês usam bastante a régua para desenhar, né? Para deixar tudo retinho, para nada ficar tortinho nos desenhos. Eu lembro que vocês usavam bastante isso em sala. Só que hoje eu quero, né, falar um pouquinho sobre sobre esses pontinhos, esses tracinhos, na verdade. Vocês sabiam que esses tracinhos, eles também indicam número? Sim, eles também indicam números. Então, esses tracinhos servem para medir os milímetros. E como nos centímetros, cada espaço entre dois traços seguidos vale 1 milímetro. Então, olha lá, cada tracinho desse aqui vale 1 milímetro. E de um traço maior para o outro traço maior, que nós chamamos de centímetros, possui 10 milímetros, tá? Então, olha lá. Do número 0 para o número 1, 10 milímetros, ok? Então, cada tracinho desse vale 1 milímetro. E de um intervalo, né? De 1 centímetro para o outro, nós temos 10 milímetros, ok? Só que a gente sabe também que 1 metro possui 100 centímetros. Não é isso que vocês aprenderam? Que a cada 100 centímetros nós temos 1 metro, ok? Só que nós sabemos também que a régua ela é menor do que a fita métrica. Se a gente quer medir o comprimento do lápis, nós usamos a régua, não é isso? Se a gente quer medir o comprimento da borracha, a largura, nós usamos a régua. Só que se a gente vai medir um objeto maior, por exemplo, uma porta, a gente não usa régua, né? A não ser que não temos, né? Que a gente não acabe não tendo a fita métrica, aí sim. Mas se temos a opção da fita métrica, nós usamos a fita métrica, porque ela possui, né? Ela mede até maior, ela mede mais que 1 metro, ela é um pouco maior do que a régua, tá? Então, quando a gente usa objetos maiores, nós usamos a fita métrica, ok? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reta numérica. E eu acredito que vocês viram isso lá no segundo ano também. Mas o que é uma reta numérica? É uma reta onde nós temos uma sequência de números, ok? Então, aqui nós temos o número 10, 20, 30, 40, né? E assim por os outros. E aqui nós percebemos também que o intervalo de tempo de um número para o outro é de 10, tá? Então, a nossa reta numérica que temos aqui marca os números de 10 em 10, ok? Também existem retas numéricas de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, da forma que você preferir fazer, tá bom? Usando a reta numérica, podemos fazer operações, contagens, observar a numeração dos números. E a reta numérica, ela vai seguir uma sequência de números, ok? E essa setinha aqui no final, ela indica que os números podem continuar, ok?
Bom, é bem simples fazer uma reta numérica e ela lembra bastante a régua. Então, hoje a gente vai aprender como utilizar essa reta numérica, tá bom? Então, lá no livro, na página 86, a gente já começa falando um pouquinho sobre ela. A reta numérica é um recurso que permite localizar os números, como se fosse uma régua ou uma fita métrica. A reta também é útil para indicar operações, tá? Então, aqui nós temos a primeira reta numérica. Complete as retas numéricas com os números que estão faltando. Então, aqui, olha lá. 0, 10, 20, 30. Então, o intervalo daqui dos números é de 10 em 10. Bem fácil, né? Então, primeiro, o que vocês podem fazer? Complete primeiro os traços maiores que são de 10 em 10, ok? Então, depois do 30, quem vem? Depois desse número, quem vem? Tá? De 10 em 10. E vocês vão ver aqui que nós temos um tracinho menor, né? E ele está no meio desses dois números. Se ele está no meio e ele indica que ele é metade, quem que pode estar aí? Ele não vale 10. Se ele está no meio, ele vale metade. Então, eu vou dar a dica da primeira, né? Do 20 e do 30. Quem que está no meio do 20 e do 30? Quem é a metade de 20, né? Do número 20 ao número 30, nós temos 10. E quem é a metade de 10? Não é 5? Então, a resposta aqui é o número 25, ok? E aqui, quem que é a metade desses dois números que vocês colocaram aqui? E aqui, quem é a outra metade? E aqui, quem é a outra metade? Ok? Bem fácil. Depois vocês vão, né, fazer o que está pedindo aqui. E depois localize na reta, né, os números 45, 75 e 75. Tudo bem? Depois a reta numérica da letrinha B. Preencha, né, complete também com os números que estão faltando do traço maior, ok? 100 para chegar no 200, a gente andou quantas casas? Bem fácil, né? Andamos 100 casas. Então, essa reta numérica é de 100 em 100. Então, isso aqui é 100, 200, aqui vai ser o quê? Aqui, 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 certo? Depois a primeira setinha, o ponto vermelho indica a localização de qual número. E olha só, aqui de novo, ele também está no meio. Então, se ele está no meio, ele é a metade do intervalo de tempo. E se o intervalo de tempo é 100, qual vai ser a metade desse número? Tá? Bem fácil. Depois a outra setinha, localize na reta numérica acima os números 140, 490 e 820. Peraí, se o 140 ele é da família de qual centena? Não é do 100? Então, aonde que o 140 tem que estar? Perto do número 100. O número 490, ele é da família de qual centena? Do 400. Então, ele tem que estar perto de quem? E o 820, ele tem que estar perto de quem? Do 800 ou do 900? Ele fica mais próximo de qual centena? E aí vocês colocam, tá bom? Depois na letrinha B, desculpa, na número 2, a gente aprende agora a usar a reta numérica também para a gente resolver operações. Você sabia que dá para a gente resolver algumas operações de adição e subtração na reta numérica? Sim. Analise os exemplos seguintes que representam as operações de adição e subtração na reta numérica. Então, aqui nós temos a primeira. Olha só. 20 mais 30 mais 20 é igual a 70. Olha que simples. Vocês vão perceber. Começamos pelo número 20, então aqui nós estamos no número 20. Mais 30, a gente precisa caminhar, né? Se são 30, a gente vai caminhar quantas casas? Se é 30, né? Nós temos 3 dezenas. E 3 dezenas, cada uma vale 10. Então aqui, olha, a gente
Conta aqui. 10, 20, 30. E aonde que a gente parou? No 50. E a gente não sabe que 20 mais 30 não é 50? Ou que 2 dezenas mais 3 dezenas não são 5 dezenas? E 5 dezenas não equivale a 50 unidades? Então, olha só, você caminha o tanto de casas que está pedindo. 50. Agora, 50 mais 20. Então, a gente vai andar 2 casas. Então, 50 mais 10 mais 20. O resultado foi 70. Não é? Aqui o outro exemplo. Aqui nós temos a adição, né? Mais uma dica. Quando a gente fala de adição, a gente está falando dos números crescerem, né? Adicionar. Então, se a gente está adicionando, a gente sempre vai caminhar para a frente, para o lado direito. E quando a gente está falando sobre, né, da subtração em uma reta numérica, subtração não quer dizer perder, né? Tirar. Então, se eu vou tirar, se eu vou perder, eu vou voltar, né, atrás, e eu vou vir em sentido à esquerda, ok? Então, direita, adição, esquerda, subtração. Então, olha lá, eu tinha 80 menos 50 ou 5 dezenas. Então, eu vou caminhar quantos números? 5. Então, olha lá, 1, vou voltar, né? Porque se eu estou voltando, eu estou perdendo, que é isso que a adição, né, faz. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Com quantos eu fiquei? Com 30. É o mesmo que 8 dezenas menos 5 dezenas, 3 dezenas, que são 30 unidades, ok? Então, olha como é fácil. Ainda eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês a canetinha para a gente escrever. Então, olha lá. Aqui nós temos uma reta numérica de 1 em 1. Então, olha lá. 4 mais 5. Não são 5? Então, eu vou caminhar 5 números. Então, eu estava no 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 5. E eu parei aonde? No número 9. Então, aqui o resultado é 9. Outro, 3. Então, eu estou no número 3. E vou mais 4. Então, eu vou caminhar 4 números. 1, 2, 3, 4. Que nós sabemos que 4 mais 3 é 7. E a gente não parou no número 7? Isso mesmo, só que o número 7 saiu feio, né? 6. Nós estamos no número 6. Mais 2, número 6. 1, 2. Então, o resultado é 8. Vocês viram que fácil? 2 mais 3 números. 1, 2, 3. E o resultado é 5. 7 mais 1. 7 mais um número, 8. Se formos fazer essas continhas também, o resultado vai ser igual, vai ser o mesmo, ok? Só que a gente está fazendo isso na reta numérica. Bom, aí então vocês têm, né, o exercício lá do livro que vocês vão fazer igual a tia explicou aqui. Agora, represente as operações a seguir na reta numérica para determinar os resultados. 10 mais 40 mais 20. Então, olha lá, vocês estão aqui no número 10. E aí, vocês vão andar 40. Só que se a gente for falar em dezenas, vocês vão andar 4 números, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Paramos aqui. Agora, mais 20, ou 2 dezenas, 2 números. Então, 1, 2. Aonde que vocês pararam? E aí vocês colocam o resultado, tá? E aqui é a subtração. Então, ao invés de vocês caminharem para frente, vocês vão caminhar para
trás, vocês vão voltar na reta numérica, porque vocês estão perdendo o número, né? Que é isso que na subtração acontece, e não ganhando. Então, se vocês estavam lá no 60 e vocês perderam 40 ou 4 dezenas, quantos números vocês vão ter que voltar? Ok? E aí vocês chegam no resultado. Bem bacana a reta numérica, né? Bom, continuando. Aí a gente vai falar agora um pouquinho também sobre os números pares e ímpares, porque lá na página 87, vocês vão fazer uma atividade sobre isso. E esse conteúdo vocês também viram lá no segundo ano. Bom, os números pares é o conjunto de quantidades que fazem parzinho, ou seja, nós pegamos um conjunto, né, o total de quantidades que nós temos e nós fazemos parzinhos, né, agrupamento de 2 em 2, tá? Ou seja, números que terminam com algum dos algarismos, 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, o número 224 é par porque ele termina com o algarismo 4 e eu já vou dar uma dica sobre isso para vocês. Os números ímpares são um conjunto de quantidades que não é possível fazer parzinho, porque ele sempre vai sobrar um. E se ele sobra um, a gente não consegue fazer parzinho, tá bom? Ou seja, números que terminam com um algarismo 1, 3, 7 e 9, tá? E assim por diante. Por exemplo, o número 233 é ímpar porque termina com o algarismo 3, ok? Bom, pessoal, aqui então nós temos um conjunto de meias, correto? Vamos ver se o primeiro conjunto é número ímpar ou é par. Então, a gente primeiro, se for quantidades pequenas, nós podemos fazer conjuntos, né? Agrupar de 2 em 2. Olha, aqui nós temos um conjunto, outro parzinho, outro parzinho, outro parzinho e outro parzinho. Se nós temos 5 parzinhos, quantas unidades nós temos? Então, 2, 4, 6, 8 e 10. 10 unidades nós conseguimos fazer 5 parzinhos de meia. Então, é um número par? Sim, o número 10 é um número par, porque não restou nenhuma quantidade. Se todos formaram parzinho, então é um número par. Depois vamos ver aqui de baixo se é par ou é ímpar. Então, aqui nós temos um parzinho, outro parzinho, outro parzinho, outro parzinho e sobrou uma meia. Conseguimos fazer parzinho com uma meia? Não conseguimos. Então, quantas unidades nós temos? 2, 4, 6, 8, 9. Então, o número 9 é um número ímpar, porque sobrou uma meia, né? Para ser par, não pode sobrar nenhuma unidade. Bom, se nós estamos falando de números, né, grandes, e aqui, pessoal, olha, vamos tirar esse etc, porque aqui também não está correto, ok? É apenas até o algarismo 8 e é apenas até o algarismo 9, porque nós sabemos que o algarismo existe até o número 9. Depois nós temos os números que são formados com os algarismos, ok? Então, só corrigindo isso para vocês. Bom, o número 224. Mas, tia, não dá para a gente ficar desenhando, né? 224 meias, depois ficar fazendo parzinho. Por isso que eu vou dar uma dica. A gente observa o último algarismo. Se o último algarismo é 4 e o algarismo 4 ele é um número par, então o número 224 é um número par. Entenderam? Olha que dica bacana. 233. Que algarismo que termina? Com o algarismo 3. E se o algarismo 3 é
Ímpar, então o número 233 vai ser um número ímpar. Entenderam? Ou também podemos pegar esse número e dividir por 2. Se o resultado for inteiro, é um número par. Se sobrar alguma quantidade, então é número ímpar. Só que acho que vocês vão aprender isso lá no quarto ano, tá bom? Então, olha que dica legal. O número 110. Qual é o último algarismo? Não é o número 0? E se é o número 0, então o número 110 é o número par, ok? Bom, e aí eu trouxe um videozinho para vocês assistirem, só para a gente lembrar um pouquinho desse conteúdo lá do segundo ano, ok? Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de 2 peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de 2? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos, então, que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108... Mas, e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem, o 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar. Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, 101. Outra dica importante. Sempre que tiverem dúvidas se um número é par ou ímpar, tentem dividi-lo por 2. Se der uma divisão exata, ou seja, em que o resto for 0, significa que o número é par. Agora, se a divisão tiver resto, sabemos que esse é um número ímpar. Tá vendo? Não é difícil reconhecê-los. Ah, o Pedrinho e o Chico estão brincando de par ou ímpar. Talvez isso possa nos ajudar a compreender melhor este assunto. Par, ímpar, ganhei! Conseguiram perceber quem ganhou? Isso aí foi o Pedrinho! Agora é a vez de vocês. Aproveitem e divirtam-se brincando com seus amigos de par ou ímpar. Até mais, pessoal! Então, conseguiram lembrar um pouquinho? Ótimo! Bom, depois então vocês vão fazer a página 87. Na página 87, vocês vão precisar aqui
de alguém da família, de um irmão, ou de um primo, de um amiguinho, ou mesmo da mamãe e do papai para realizar essa atividade, tá bom? Forme dupla com um colega e receba o material que o professor entregará. Em seguida, utilizem o material para responder aos itens. Só que como vocês farão em casa, então eu sugiro, né, que vocês peguem 20 tampinhas de garrafa ou 20 lápis, 20 bexigas vazias que vocês têm em casa, uma quantidade de 20 objetos, tá? Ou se tiver 15, 16, 18, ótimo, mas se tiver 20 é melhor, tá bom? O que vocês vão fazer? Cada membro da dupla, então cada um, se você for fazer com a mamãe, então a mamãe e você, tá? Deve separar uma quantidade de par de objetos. Então, se vocês têm 20 unidades, então vocês vão separar entre vocês dois. E vocês precisam ter a mesma quantidade, tá? O total de objetos que você e o seu colega e a mamãe separaram é par ou ímpar? E aí vocês colocam o resultado. Se os dois membros da dupla tivessem separado quantidades pares diferentes das que foram escolhidas anteriormente, o resultado seria par ou ímpar. Por quê? Olha lá, se os dois membros, se você e a mamãe tivessem separado quantidades pares diferentes, por exemplo, se a mamãe tivesse separado 8 unidades e você 10 unidades, e você 12 unidades, ou a mamãe tivesse ficado com 6 e você com 14, o resultado seria par ou seria ímpar, tá? Vamos continuando. Então, olha só para explicar de novo a segunda setinha. Na primeira setinha, vocês separaram quantidades iguais, não foi? Você ficou com a mesma quantidade e a mamãe com a mesma quantidade. Na segunda setinha, você precisa ficar com uma quantidade diferente e a mamãe precisa ficar com uma quantidade diferente. Então, na segunda setinha, as quantidades não podem ser iguais, tá? Você vai ficar com uma quantidade e a mamãe vai ficar com uma outra quantidade diferente, tá bom? E aí, vocês terão quantidade par ou ímpar, tá bom? E aí vocês colocam aqui. Bom, pessoal, agora vamos na letrinha B. Agora, um dos membros da dupla deve separar uma quantidade ímpar de objetos e o outro uma quantidade par. Então, vocês têm 20 tampinhas, correto? Então, vocês vão separar essas tampinhas, tá? Um vai ficar com uma quantidade ímpar e a mamãe, por exemplo, vai ficar com a quantidade par. Então, você fica com ímpar e a mamãe fica com par, por exemplo. Depois na setinha, o total de objetos que vocês separaram é par ou ímpar, tá? Vocês separaram os objetos. O total é par ou é ímpar? Depois, na segunda setinha, se os dois tivessem separado quantidades ímpares de objetos, o total de objetos seria par ou ímpar? Então, olha lá, vocês tinham uma quantidade, vocês separaram essa quantidade ímpar. Vocês teriam o que no final? Quantidade ímpar ou par? Tá bom? Depois, na letrinha C, complete a tabela com as conclusões sobre o total de quantidades de objetos de cada caso. Então, olha lá, juntando e a conclusão. Duas quantidades pares, então, você vai pegar duas quantidades pares. Se você juntar, vai dar o quê? Par ou ímpar? Duas quantidades ímpares, vai dar par ou ímpar? Uma quantidade par e uma quantidade ímpar. Se vocês juntar, vai dar par ou ímpar, tá? E aí vocês colocam. Depois, na página 88, nós temos lá organizando as ideias. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. São esses algarismos que eu falei lá no início. E os algarismos ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, tá?
4. Complete a sequência e faça o que se pede. Então, aqui vocês vão completar a sequência, olha lá. Se aqui, né, no início tá 323, 326, eles estão caminhando de quanto em quanto? De 3 em 3. Embaixo, 940, 942. Aqui está de 2 em 2. Então, vocês vão completar a sequência, tá? Depois, pinte de azul os números pares e de verde os números ímpares. Lembra que eu dei a dica? Observem o último algarismo de cada número. E aí vocês descobrem se é ímpar ou par. B, o número que vem imediatamente após 950 na segunda sequência é par ou é ímpar? O número que estiver aqui do ladinho do 950 é um número par ou é um número ímpar? O número imediatamente anterior, que está atrás do 958, é par ou é ímpar? D, explique por que na segunda sequência, essa aqui de baixo, há somente números pares. Como é que a gente descobre isso? 5. Para sair do labirinto a seguir, você deve se mover para um quadro que esteja adjacente, tá? Então, aqui eu vou explicar melhor para vocês. Aqui, então, vocês têm um quadro. Vocês vão ter que se movimentar da maneira que está falando aqui, ó. Acima, abaixo, dos lados, nas diagonais. Então, primeiro, vocês vão, né, subtrair 8 e depois vão somar 9. Então, aqui eu já comecei. O ponto de partida não é aqui. Então, vocês vão começar aqui, certo? 27 menos 8. Então, primeiro você vai subtrair. Então, 27 menos 8 é 19. Então, eu vou para o 19. Depois que eu subtrair, eu adiciono 9. 19 mais 9, 28. Então, caminho para o 28. E agora, 28 menos 8. Quanto que é? 20. Depois que eu subtrair, eu adiciono 9, tá? Então, vocês vão fazer esse caminho no labirinto. Subtraindo e depois adicionando, tá bom? Bom, agora na página 89. Imagine que você é Mário e quer visitar sua melhor amiga, Julieta. Ao chegar à rua dela, você abre o portão no qual ela anotou o endereço e percebe que ele está escrito de uma forma diferente. Observe a mensagem de Julieta e a imagem da rua dela. Em seguida, descubra os números das casas dos moradores com base no enigma. Oi, Mário. Para descobrir o número da minha casa, você vai ter que ficar de frente para o supermercado e desvendar o enigma. Do lado esquerdo do supermercado mora a Dona Cecília, a mais antiga moradora da rua. O senhor Caetano mora na terceira casa à esquerda da casa de Dona Cecília. O vizinho do lado direito do senhor Caetano é o João, que também é o meu vizinho. Então, vocês vão ter que descobrir aonde Julieta mora, tá? Depois, vocês vão responder essas perguntas com base no que vocês descobriram, tá? Quais são os números da casa de Dona Cecília, João, senhor Caetano, Julieta? E qual é o número da casa ou do prédio em que você mora? Esse número é ímpar ou par? E vocês colocam, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos fazer até essa página e ao final desse vídeo eu peço para que vocês assistam ao vídeo 8 de matemática do SAS, para complementar tudo que eu falei até aqui, ok? Boa atividade para vocês e amanhã na aula online a gente corrige. Um beijo e até amanhã.